Queridos irmãos, a paz de Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Hoje nós vamos meditar nesse capítulo todo. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que nós temos feito ontem e antes de ontem. Ao invés de ler o texto, tudo, e depois comentar sobre ele, nós vamos passando pelo texto. E à medida que a gente vai lendo, nós vamos fazendo alguns comentários e aplicando esse texto para a nossa vida. E no final a gente termina o capítulo, tá bom? Antes de ler a palavra do Senhor, eu quero falar da minha gratidão de estar aqui com vocês. É muito bom quando a gente conhece uma igreja forte, uma igreja viva. E eu não vim com a minha esposa Isabel, nem com o Mateus, a Luísa e o Levi, que são meus filhos, mas eu espero que um dia eles possam conhecê-los também e a gente ter um tempo aqui juntos. Muito obrigado pela acolhida que vocês têm demonstrado comigo. Vamos para o texto, Josué capítulo 7, a partir do verso de número 1. Inicialmente nós vamos só ler esse verso. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Só até aqui, essa é a palavra do Senhor. Senhor, edifica o nosso coração, limpa-nos, lava-nos e faz da tua igreja uma igreja mais santa, para a glória do teu nome, para a bênção do Senhor sobre o nosso país. Em nome de Jesus, amém. De fato, nós vivemos dias difíceis no nosso país. Há uma série de questões que desafiam a mentalidade e a visão cristã da vida e do mundo, e que estão sendo institucionalizadas na nossa nação, sejam por leis injustas, sejam por autoridades corruptas que não cumprem o seu papel e não fazem com que nós vivamos dias tranquilos. Isso é muito sério. Contudo, mesmo que a igreja de Jesus seja perseguida politicamente e as coisas fiquem muito piores no nosso país, como por exemplo temos hoje em nações onde o cristianismo é ilegal, ou em nações em que a religião oficial persegue o cristianismo, nem assim a igreja é destruída. Quero te dar um exemplo. A China hoje é um país em que o cristianismo é praticamente ilegal. E é impressionante como a fé cristã cresce na China. Isso também acontece em países muçulmanos. O que Tertuliano disse lá na igreja primitiva, que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, é uma verdade. Quanto mais a igreja apanha, quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela é exposta pelas autoridades a rechaçar e a colocar a fé cristã à margem da sociedade, mais a igreja cresce. Mais a igreja cresce. É curioso que a perseguição do Império Romano, por exemplo, contra a igreja primitiva, foi mais danosa, aliás, foi menos danosa à igreja do que a cooptação política da igreja pelas autoridades do império. Nesse sentido, há muito mais tentação e perigo para a igreja em acreditar numa esperança política messiânica do que em ser perseguida. Isso é muito sério, é um alerta para os nossos dias. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês aquilo que realmente ameaça a igreja. Aquilo que realmente é um perigo para a igreja do Brasil de maneira geral, mas para a igreja de Jaru, a comunidade local dos filhos de Deus aqui. Não somente essa comunidade nossa aqui, mas todas as igrejas que o Senhor Jesus tem nessa cidade.
Nós somos gratos a Deus pela história da igreja presbiteriana aqui. Mas nós também somos sinceros e gratos ao Senhor, porque Deus tem outras igrejas nessa cidade. E o nome dele tem sido proclamado em outras igrejas aqui. Mas essa ameaça, ela é perigosa para toda a igreja de Jesus em Jaru. E eu estou falando do pecado. Quando o povo de Deus começa a fazer concessões ao pecado e a viver de maneira não santa, isso de fato implode a igreja de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus disse que a sua igreja ia avançar e as portas do inferno não poderiam resistir à igreja. Isso é maravilhoso. O inferno está na defensiva em relação à igreja. Só que Jesus também alertou a respeito do fato de como o pecado enfraquece a igreja. Se a gente fosse comparar com essas histórias de super-heróis, o pecado está para a igreja, assim como a criptonita está para o Superman. Se tem uma coisa que enfraquece a igreja, que a deixa debilitada, que a faz infrutífera, que a faz perder o rumo do seu propósito e da sua existência, é o pecado dentro da igreja. E eu quero ilustrar isso a partir da história de Acã. Nós estamos estudando Josué desde sexta-feira, e já passamos pelo chamado de Josué, percebendo como Deus, de geração em geração, vai conduzindo o seu povo na história, levantando homens piedosos, mulheres piedosas, para, através da palavra, guiar o povo. E o maior patrimônio da igreja é a presença e a companhia do Senhor. Ontem, estudando sobre a realidade do sustento, nós vimos que Deus sustenta a sua igreja, fazendo com que tudo o que a igreja precisa venha dele mesmo. Ele usa causas secundárias, no caso da igreja do Antigo Testamento, especificamente, usou o Egito num tempo de crise, usou o maná no tempo do deserto, e usa ordinariamente o trabalho da terra que o Senhor entregou ao povo de Deus, para que a igreja seja sustentada. E nós experimentamos isso, entendendo que o nosso propósito não é simplesmente comer e desfrutar das coisas desse mundo como se tudo terminasse em nós. Deus nos sustenta para que a glória de Cristo se manifeste na história. Agora, no meio disso tudo, de um Deus que cuida de geração em geração e que sustenta o seu povo, é fato que nós somos muitas e muitas vezes infiéis. E isso fica apresentado aqui no texto, quando no capítulo 6, a Jericó é destruída, e o povo fica muito feliz com isso, mas uma advertência é feita ao povo, e é: não toquem nos despojos da primeira batalha. Tudo isso será consagrado ao Senhor. Ninguém é para pegar nada de Jericó, nem uma novilha, nem uma capa, absolutamente nenhum pingente, porque vocês precisam entender que não somente o sustento vem do Senhor, mas a proteção e a vitória também vem dele. Outras batalhas virão, e muito despojo será distribuído entre vocês. Santifiquem as primícias para mim. O que aconteceu? Alguém desobedeceu. E o nome desse personagem é Acã. Aqui nós chegamos no versículo que nós lemos. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu vou dividir essa nossa reflexão aqui em 6 partes. A primeira delas se chama desobediência, e todas elas começam com a letra D. Agora eu quero falar com as crianças aqui. Se você sabe escrever,
eu quero que você anote todas as palavras. E quem conseguir anotar todas as palavras, vem aqui no final falar comigo. Só as crianças, tá? Então eu quero que você esteja ligado aí no que eu vou falar. A primeira palavra é desobediência. Todas elas começam com a letra D. Vamos ver se vocês vão pegar. Desobediência. Perceba que um homem pecou. E a ira do Senhor se acendeu contra todos os filhos de Israel. Todos os filhos de Israel. A sequência do capítulo de número 6 aqui mostra que quando eles vão para Ai, uma coisa terrível acontece. O povo de Israel é derrotado numa pequena cidade, numa batalha pequenininha. E eles que haviam vencido o maior desafio militar de Canaã, agora se veem envergonhados por uma situação terrível. A desobediência de um homem. E veja que isso é apresentado aqui, do versículo 2 ao versículo de número 5. Porque a segunda palavra é derrota. Olha só, versículo 2, leia o texto. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Primeira palavra, desobediência. Segunda, derrota. Aqui a consequência natural da desobediência aparece na história. Deus, ele ao invés de abençoar o seu povo em batalha, num cenário muito mais favorável do que de Jericó, Israel sofre uma derrota vexamosa. Aqueles espias que foram olhar a terra, olharam assim e falaram assim: moço, isso aqui é pequenininho demais para quem venceu Jericó. É mais ou menos quando qualquer técnico de qualquer time da Série A vai pegar assim o Corinthians. Pode pôr o time reserva que ganha. Estou brincando, Heavy. Brincadeira com os corintianos aqui. O ponto é que eles acreditavam que suas forças eram suficientes para derrotar o exército de Ai. E de fato havia uma assimetria ali entre o poder militar de Israel e aquele pequeno vilarejo. Só que quando eles chegam ali, eles se deparam com uma situação inesperada. Eles subestimaram o inimigo. E naquele primeiro dia de combate, 34 pessoas, 36, de acordo com o versículo 5, morreram. 36 famílias perderam o seu pai, ou seu irmão, ou seu filho. 36 famílias foram mutiladas naquele dia por causa do pecado de Acã, que até então estava em secreto. Às vezes a gente tem a impressão de que o nosso pecado afeta só a gente. De que as coisas, especialmente que a gente faz em oculto, elas não têm consequências comunitárias. Elas são de foro íntimo, e diz respeito à minha privacidade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que o pecado, ele é como um fungo que cresce melhor na escuridão. Mas mesmo que ele seja praticado em secreto e individualmente,
as consequências são comunitárias e elas são sérias. E essa realidade da consequência do pecado, ela não diz respeito só à antiga aliança, ela também se manifesta nos nossos dias. E é claro que nós vemos isso nas páginas das Escrituras. Quando nós vemos igrejas, por exemplo, como a igreja de Corinto, sendo pastoreada pelo apóstolo Paulo e sendo exortada a parar com o partidarismo, com a maledicência, com a sensualidade e o adultério no meio da sua comunidade, porque isso estava sangrando a igreja e fazendo com que o povo do Senhor não experimentasse a bênção de ser frutífero. E aqui no texto que nós lemos, nós vemos esse mesmo pecado se instalando dentro do povo de Deus e produzindo devastação. Veja bem, a proporção de evangélicos no estado de Rondônia é talvez a maior proporção dentre os outros estados da federação. Talvez perdendo só para o Espírito Santo ou algum outro estado, mas certamente Rondônia tem proporcionalmente mais evangélicos do que a maioria dos outros estados do nosso país. Está ali entre os 3. A grande questão é que qual é o impacto dessa grande quantidade de evangélicos na sociedade rondoniense? Esse estado é um estado mais justo, ele é menos corrupto, seu comércio, as relações entre as pessoas, há alguma diferença entre essa grande quantidade de evangélicos aqui e para as outras regiões do nosso país? Me parece que não. E a grande questão é, se o evangelho transforma a vida e faz com que o reino de Deus se instale na família e na sociedade, por que, com tantos evangélicos em Rondônia, nosso estado ainda precisa avançar tanto em justiça, em retidão, em equidade e por aí vai? Muita gente olha para isso e fala assim, isso aí é uma questão política, é porque os evangélicos precisam aprender a votar. Eu discordo. Porque embora existam implicações políticas na nossa visão de mundo, muito mais do que aprender a votar, os evangélicos precisam aprender a ser santo e a viver em santidade, para que de fato a gente experimente o reino do Senhor. Essa é a realidade mais urgente que fará com que a igreja avance e de fato dê frutos. E muitas vezes a igreja é derrotada na arena pública e o nome do Senhor é envergonhado justamente porque quem o carrega muitas vezes não vive os princípios da palavra e da santidade do Senhor na prática. Agora, vamos caminhar. Veja que a primeira palavra é desobediência, a segunda é a derrota. Em terceiro lugar, nós vamos ver o desespero. Porque o resultado da derrota causa pânico no povo. E esse pânico começa a ser visto aí no versículo 5 ainda, quando diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Sabe quando você deixa a manteiga fora da geladeira? Nesse clima fresquinho aqui, o que ela vira? Água. O coração do povo que estava firme no Senhor, confiante da vitória de Jericó, derreteu. O moral da tropa já era. E por quê? Não simplesmente por causa da derrota, mas pela impressão de que Deus os havia abandonado. E aí, a partir do versículo 6, eu leio até o versículo 9, leia você junto comigo. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi?
pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará ao teu grande nome? Essa é a oração de Josué, e nós percebemos aqui, de fato, um homem temente a Deus diante do seu Senhor. Porque quando Josué recebe a notícia, ele não tenta dobrar a aposta, como se convocasse os israelitas, falando, agora nós vamos com força total, porque foi um erro estratégico, nós simplesmente menosprezamos o inimigo, agora nós vamos com todo mundo e nós vamos vencer. Não. Josué tem a percepção de que aquilo era espiritual, e ele se quebranta diante da presença do Senhor, e ele fala, Senhor, eu não estou te entendendo, porque o Senhor poderia ter nos deixado do lado de lá do Jordão, sem enfrentar inimigos como Jericó, e o Senhor nos deu uma vitória miraculosa, e agora diante de Ai, nós somos esbofeteados e humilhados, eu não estou entendendo. Agora, veja um elemento aqui, na maneira como Josué ora. Eu quero dar destaque ao versículo 9, que diz, que farás ao teu grande nome? A grande questão não é o nome da igreja, a marca da igreja, do tipo, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não nos santificamos para ter orgulho de um nome denominacional. Isso aqui é circunstancial. E é bem menor do que o que realmente importa. Porque há um nome sobre essa igreja. O nome de Jesus Cristo. E é isso que importa. É por causa da glória do nome de Deus que nós nos santificamos. Foi assim que o nosso Senhor nos ensinou a orar, não foi? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus colocou o seu nome sobre nós, e nós precisamos viver uma vida justa, não por causa da tradição da nossa família, por causa da honra da denominação, nós precisamos nos santificar, porque invariavelmente, quando alguém reconhece que você é um crente, quando você é um discípulo de Jesus, é o nome dele que está sobre você. E é terrível quando o nome de Jesus é envergonhado por causa da nossa desobediência. Nossa derrota dói muito. E às vezes o nosso coração enche de desespero. Mas o que realmente importa é o nome de Cristo. E é terrível. Josué tem essa percepção e ele ora dessa maneira. E depois da desobediência, da derrota, do desespero, vem a direção do Senhor. Criançada está anotando aí? Direção? Vamos lá. A partir do versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violou a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes o vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos,
E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias? E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Essa foi a direção que Deus deu. A resposta à oração de Josué, ela veio rápido e ela veio com muita clareza. Deus se manifestou na presença de Josué, ali diante da arca do testemunho, e Josué recebeu uma direção direta. E o curioso é que o primeiro elemento dessa direção questiona Josué estar orando. Se não, veja você o versículo de número 10, diz o seguinte: então disse o Senhor, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Parece que Deus vira para Josué e fala assim: pode levantar, pode parar de orar. Difícil coisa é ver Deus mandar a gente parar de orar. Existe esse texto e mais um ou dois na Bíblia que Deus falou assim: pode parar de orar, vamos agir. Estranho, né? Não é que a oração é um problema. A oração, nós precisamos sempre orar mesmo. Mas algumas coisas não se resolvem só com oração. E quando nós estamos falando da prática do pecado, você precisa entender um negócio. Enquanto você não for prático com um arrependimento que faz cessar o pecado e restitui o dano causado por ele, você pode vir em culto de segunda a sexta, cantar as músicas tudo de cor, fazer campanha não sei de quê. Se você continua na prática do pecado, não adianta ser um religioso de carteirinha aqui, entendeu? Não adianta, porque não faz sentido nenhum, não resolve. Não é assim, você vive uma vida de pecado, vem aqui, faz umas orações, e sabe, como se fosse uma coisa equilibrar a outra. Não é assim que funciona. E é isso que Deus está falando para Josué. Falou: Josué, beleza, vou te dar a direção, mas vamos ser prático. Vamos resolver essa questão. E Deus revela a Josué aquilo que ele não sabia. Falou: olha, os filhos de Israel prevaricaram contra a minha ordem. Eles tomaram daquilo que eu havia dito para que eles não pegassem. E há no meio do acampamento de Israel material do despojo escondido. E enquanto você não resolver isso publicamente, não vai ter vitória de Israel, nem em Ai, nem em lugar nenhum. E você vai fazer o seguinte: você vai anunciar por todo Israel para que eles se santifiquem, e amanhã vocês vão fazer um sorteio, e eles usavam para isso provavelmente o Urim e o Tumim, que eram aquelas pedrinhas sacerdotais que eram usadas para fazer o sorteio. E aí, à medida que for sorteando na tribo, vocês vão dividir por famílias, e por famílias vocês vão chamar os chefes da casa, e entre os chefes da casa eu vou apontar quem de fato está escondendo o que não deve. Pensa no que essa notícia causou no acampamento. Naquela noite, todo pai de família juntou a família deles dentro da tenda e falou assim: Jacó, foi você. Ô Benjamim, me diz aí. E a mulher virou pro marido assim, deu aquela olhada assim com a cabeça torta, sabe? Escuta aqui, foi você. E teve uma DR geral ali, sabe? Todo mundo conversou. E por que será que Deus fez isso? Deus não podia ter falado assim: foi Acã, traz ele aqui, que nós vamos resolver isso agora. Podia, Deus sabia.
E Deus poderia apontar, mas Deus estava didaticamente lidando com o povo, falou assim: vocês vão aprender a lidar com esse assunto dentro de vocês. E essa tristeza da derrota vai ser um elemento didático no meio da história de vocês. Deus nunca desperdiça o nosso sofrimento. Ele sempre nos ensina algo. A gente às vezes não aprende, mas que Ele ensina, Ele ensina. E aí, naquela noite, muitas conversas aconteceram dentro de Israel. Inclusive na tenda de Acã. E provavelmente Acã liderou a conversa entre sua esposa e seus filhos. E ele inclusive deve ter cobrado deles: foi vocês? Mas ele mesmo não se arrependeu do seu pecado, embora Deus desse a ele a oportunidade de arrependimento. Primeira palavra é... Segunda? Derrota. Terceira? Quarta? Direção. Os meninos estão mais afiados que os adultos. Agora vem a descoberta. Nós estamos caminhando para o final do texto. Veja a partir do verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Só até aqui. Você pensa, o dia amanheceu, Israel inteiro, tenso, aquele clima assim, no ar, e o povo se congregou. Vem o sacerdote, joga o Urim e Tumim, e das 12 tribos, é a tribo de Judá que é apontada. Nessa hora, Acã dá uma mexida na cadeira. Vem o próximo sorteio, e ele percebe que o seu tataravô foi mencionado. Aí ele coça a cabeça. Na sequência vem o nome do seu pai. Ele fala: ai. E vai todos os filhos do seu pai lá para frente. E um novo sorteio é feito, e ele é apontado. Que coisa terrível. Que coisa terrível. O negócio ali está complicadíssimo. Mas perceba, desde o dia anterior, Acã poderia ter chegado em Josué e falou: Josué, lembra do que você falou lá? Fui eu. É eu que fiz o negócio. A gente não sabe o que aconteceria se ele tivesse feito isso. Mas o texto diz que assim como aconteceu no jardim do Éden, e assim como Tiago descreve lá sobre a cobiça e a tentação, Acã experimentou o mesmo roteiro de pecado. Lembre-se, o diabo não é criativo, e ele nem precisa ser, porque historicamente nós caímos em pecado pelo mesmo processo. Qual foi o processo de Acã? Ele diz, ele mesmo, as palavras dele no versículo diz:
no versículo 21, vi a capa, o ouro e a prata. Versículo no meio ali, cobicei. Isso é, houve uma correspondência de desejo no meu coração. E aí na sequência ele diz, tomei. E qual que é a última etapa? Escondi. Todo o pecado que você comete, basicamente é isso que você faz. Todo o pecado. Lembra do alerta, por exemplo, de Deus para Caim? Olha, seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo, porque senão ele vai te destruir. E quando Caim olha para o seu irmão, seu coração se enche de ira, seu semblante descai e ele vai consumar o seu pecado. A Bíblia é cheia de alertas, de homens piedosos como Davi, que no dia em que todos os seus exércitos estavam em batalha, ele passeando pelo terraço, viu uma mulher tomando banho, a cobiçou, mandou chamar e deitou-se com ela. Depois de tudo que aconteceu, ela mandou falar, falou, eu estou grávida. E o que ele fez? Tentou esconder. Chamou Urias, o embebedou, volta para sua casa, vai lá ter um tempo. Não conseguiu. Então manda uma cartinha para Joabe, coloca ele onde a batalha tiver mais ferrenha. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Sempre foi assim. Mas aquelas coisas que você faz individualmente têm impacto sobre a comunidade. Você pode achar que não, você pode pensar que isso só diz respeito a você. Isso é maligno e não é o que a Bíblia nos ensina de uma vez por todas. Pense com as categorias bíblicas. E há quem diga que nesse texto aqui, a gente pode apontar Josué como sendo um pastor da Assembleia de Deus e não presbiteriano. Isso está aqui no versículo 19, quando descobre, fala assim, glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. A primeira coisa que ele fala. Mas, tirando as brincadeiras de lado, o que o texto está nos ensinando é muito sério. Diante da desobediência, vem a derrota. Depois da derrota, o povo de Deus cai em desespero. Deus aponta uma direção. E a última coisa que acontece é a descoberta e, por fim, a destruição. Nós vamos caminhar para o final do texto, lendo a partir do verso 22. Então, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permaneceu até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. O final desse capítulo é terrível. Uma família inteira é morta, publicamente. E muita gente olha para esse texto aqui e fala assim, nossa, mas Deus é severo demais. Enquanto a gente está pensando assim,
é porque a gente não entendeu ainda a dimensão da gravidade do pecado. Deixa eu lembrar você que por causa do pecado desse homem, 36 famílias foram mutiladas em Israel. Por causa da realidade de Acã, que quis se enriquecer de forma ilegal, muita gente sofreu. E a corrupção, o pecado, ele sempre produz morte, a começar da casa do pecador. E enquanto a gente tratar esse assunto como se ele não tivesse muita importância, a igreja correrá grande perigo. Grande perigo. E nesse sentido, é interessante que Acã, ele confessa o seu pecado, mas ele confessa só depois que ele foi pego, depois que ele foi descoberto. É interessantíssimo como muitas vezes, por exemplo, no gabinete pastoral, nós estamos aconselhando pessoas diante de coisas que nós sabemos que elas fizeram. E nós estamos confrontando as pessoas, mas como não temos um elemento de prova, a gente não acusa ninguém. E o sujeito fala assim: não, pastor, que é isso? Não fui eu, não, nunca fiz isso. E a gente pressupõe que o sujeito está falando a verdade. Mas assim que se manifesta que ele estava mentindo, qual que é a reação? Pastor, eu pequei, entendeu? Muitas vezes, o nosso arrependimento está mais ligado à tristeza de lidar com a consequência do pecado do que à gravidade do pecado em si. Deu para entender? Você está triste porque você vai perder aquilo que você resolveu pegar ilegalmente, e não porque é errado. Você está triste porque você vai ser envergonhado diante das outras pessoas. Por quê? Porque você é uma pessoa orgulhosa. Você quer zelar da sua reputação. Você não está triste por causa do nome de Deus. É você que importa. Tem uma distância muito grande entre arrependimento real e tristeza circunstancial. E naquele dia, Acã e toda a sua família foi morto. Nosso pecado nunca tem consequências só para nós mesmos. E a começar da nossa casa, esses são os que mais sofrem com a nossa desobediência. Você pode olhar para esse texto e falar assim: nossa, mas que texto duro. Então agora nós vamos fazer aqui na igreja um pente fino, e vamos começar a sortear as coisas aqui na frente, e nós vamos pôr os membros aqui, é pedrada. É assim que a gente faz? Não. Não é assim que a gente faz. Por quê? Porque teve um homem da tribo de Judá, como Acã, da tribo de Judá, que ele levou sobre si a culpa e a condenação do pecado. O nome desse homem se chama Jesus de Nazaré. Muita gente acha injusto que os filhos de Acã, que a esposa de Acã, que as pessoas que estavam sob a convivência de Acã fossem mortas junto daquele castigo. Essas pessoas que estavam junto do pecador Acã também eram pecadoras. Elas também, por outros motivos, em outras ocasiões, pecaram contra Deus. E o salário do pecado é a morte mesmo. Agora, o que eu acho impressionante é que pouca gente olha para a Bíblia e fala assim: foi injusto que Jesus fosse para a cruz. Essa indignação não toma conta do nosso coração. Quando um justo é crucificado no nosso lugar, aí a gente aceita. Mas quando um pecador experimenta o resultado do seu pecado, isso não é injustiça. Meus irmãos, a igreja tem sim uma mensagem de graça e de perdão. E é por isso que Deus trouxe você aqui nessa manhã. Você não será apedrejado nessa manhã, mas eu espero que a palavra de Deus tenha incomodado seu coração.
Porque o pecado e a prática do pecado de fato é uma ameaça contra a igreja. E algumas pessoas começam a distorcer o evangelho, falando, não, isso aí é a antiga aliança. É. Então por que a história de Ananias e Safira está lá no Novo Testamento? Não foi a igreja que se reuniu para dar pedrada em Ananias e Safira. O próprio Espírito Santo revelou a Pedro de que havia pecado na comunidade e o próprio Deus executou a sentença. Meus irmãos, nós estamos na nova aliança e o pecado continua sendo um problema. Entenda de uma vez por todas que esse papo desses coach, desses pastor hippie por aí, que fala que não, pode pecar porque Jesus já morreu, isso não é o evangelho do Senhor Jesus. Não é o evangelho. E nós não estamos aqui para julgar os irmãos mesmo, não. Jesus é o juiz. Mas me impressiona uma igreja que não se importa com aquilo que levou o justo para a cruz. Como se isso não tivesse nada a ver. Não é assim que a gente vive. Eu gostaria de encerrar, porque o nosso tempo já foi, e eu estou falando demais. Lembrando vocês de 2 versículos. O primeiro, eu queria que alguém aí levantasse e lesse Isaías 53:5. Alguém, por favor, levante e leia Isaías 53:5. Outra pessoa, lá da galeria, por favor, leia Gálatas 3:13. Pode ler, vamos lá? Isaías 53:5. Alguém, por favor. Isaías 53:5. Vamos acompanhar a leitura. Percebe? É por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Porque pecado é uma coisa séria diante de Deus. Agora Gálatas 3:13. Quem pode ler para a gente aí? Pode ler, vai lá. Obrigado. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Olha a profundidade dessa palavra, dessa mensagem. Jesus é o representante da tribo de Judá que nos dá acesso a Deus. E por isso, importa que você se arrependa do seu pecado. Deus trouxe você aqui não porque Ele quer te condenar, mas para que você se arrependa e conserte. Você pode ser muito fervoroso nas suas orações, enquanto você não se arrepender verdadeiramente. Essa igreja aqui sofrerá, sua casa sofrerá com a sua desobediência. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, porque o teu nome é digno de todo louvor e de toda adoração. Ninguém se disporia, Deus, a morrer. Ninguém entre nós aqui provavelmente se disporia a morrer por um justo. Mas nós que éramos injustos, estávamos mortos no nosso pecado, o Senhor entregou a sua vida por nós. E nessa manhã, Pai, nós te pedimos que o Senhor traga arrependimento sobre todos nós, a começar em mim, se estendendo, ó Deus, pelos oficiais dessa igreja, cada família, cada criança, que o Senhor avive a obra do Senhor na Igreja Presbiteriana de Jaru, nas igrejas em Jaru, para que arrependimento genuíno se manifeste na nossa vida. Para que nós não venhamos a trazer vexame para o teu nome, para que a nossa presença nessa cidade seja abençoadora, para que nós não estejamos preocupados, ó Deus, simplesmente com o nosso conforto e com as nossas realizações pessoais, mas que a nossa meta seja honrar o teu nome na história. Deus, eu quero te pedir por pessoas que têm vícios ocultos, ó Deus, e que têm dado continuidade na prática do pecado, como se isso fosse uma coisa comum.
Que no nome de Jesus, o teu poder, teu Espírito, produza, Deus, um chacoalhar na alma dessas pessoas nessa manhã. Eu quero interceder, ó Deus, pelas famílias que têm sofrido aqui a negligência ou o pecado ativo de pais, mães, filhos. Que no nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia dessas casas. E clamamos, ó Deus, que o Senhor avive a obra do Senhor nessa igreja. Há de fato muitas coisas para comemorar nesses 41 anos de história. Mas há muitas coisas também, ó Deus, que trazem vergonha para o teu nome. E nós te pedimos, nós que estamos nessa manhã aqui, livra-nos de trazer vexame para o teu nome. Produz arrependimento em nós. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.